Salve galera, aqui é o Jota, Janderson no caso, né, vulgo Jota. Só vim aqui compartilhar uma coisa legalzinha com vocês, que eu acabei estudando, fiz em casa e apliquei na empresa, que é a parte de logs, né, das suas APIs, utilizando o Elasticsearch, né, que é uma aplicação aí, já está muito famosa aí, em relação à gestão de dados, observabilidade, métricas, já é uma das maiores do mercado. Eu acabei vendo alguns artigos do Henrique Mauri, acho que é o único cara que eu conheço que tem conhecimento de Elastic com o ASP.NET. Então, se não me engano aqui a gente consegue até, aqui ó, primeiro cara aqui que eu já achei, já tem aqui, esse foi um dos artigos que eu me situei para poder trabalhar com a parte de gestão de logs e tudo mais. E aí, só para uma revisão rápida, né, aqui está o site do Elasticsearch, certo? E um grande app aí, né, já está em nuvem também para você poder fazer gestão de dados. Ele era pago, mas parece que, pelo que eu entendi, ele vai voltar a ser gratuito, ou pelo menos não gratuito, né, mas open source. Ele estava com código fechado, ele abriu o código. E só resumindo, então, eu vou ter o Elasticsearch, que é o cara que vai, meio que pra mim, funciona como um banco no 5, parece. Ele trabalha com indexação de dados, então é dividido ali, eles chamam de Elastic Stack, né? Então eu tenho o Elasticsearch, que é o coração da parada, que vai ter os dados injetados, que vai estar dentro do cluster. Eu vou ter o Kibana, que é só um cara que é só para eu poder ver os logs e fazer dashboards, né? Já estou até com ele aberto aqui, ó, que eu estou rodando aqui no Docker mesmo, né? Tá 5006 em 1. E aqui o 9200, que seria os dados do meu Elastic, né, o meu índice. No caso, o meu próprio cluster aqui, que já está no Docker aqui, que já está rodando aqui, onde eu posso injetar os dados, certo? Só para resumir uma aula rápida aqui mesmo, então, por exemplo, eu tenho aqui meu cluster, que é o banco de dados, os meus índices, que são meio que nomes, vão ser as tabelas, e os documentos, que vão ser os dados que eu vou injetar, né? Aqui tá até uma coisa interessante, depois dá uma olhada aí, pesquisada, tem curso da Udemy que explica bem sobre isso, eu tirei de lá. Então eu tenho aqui meu cluster, e aí aqui é onde ficam os nós dos clusters, né? E como é distribuída a questão dos dados, que esses índices, na verdade, é tipo como se fosse só uma referência mesmo, igual um menu de um cardápio, que ele só aponta onde os dados estão. E esse dado ele está distribuído em vários nós. Eles chamam de shards, né, que estão dentro dos nós. Então o mesmo índice vai estar distribuído várias vezes. Eu não quero muito entrar em detalhes, mas eu quero mais a parte prática mesmo do código. Então eu simplesmente só peguei daquele artigo mesmo do Henrique Mauri. Eu peguei pronto aqui um Docker Compose. Então eu tenho 3 imagens aqui, que vai ter 3 containers. Eu tenho o do APM, que logo eu vou explicar, mas é um serviço à parte. Mas para você testar mesmo, o que você precisa do Elastic, certo? Aqui vai ter os dados dele de imagem, parte ambiente, que eu já peguei pronto. E o Kibana, que é o cara visual, né? A ideia é que eu vou poder mexer, certo? Eu estou aqui rodando os dois, então aqui está meu Elastic, a parte 9002, e o Kibana na parte 5001, né? Você já vê que já tem o ambiente, tem a parte de dashboards, não criei nenhum dashboard ainda, e a parte de Discovery, que é onde eu vejo aqui os índices, né, criados. Eu estou aqui com um projeto, tá? Ele é um MVC que eu tentei aqui pelo menos criar um pouco de microserviços, meio que estilo Eduardo Pires, né? Eu tenho um MVC e tal, conversa com algumas APIs, mas eu quero que vocês foquem só apenas desses dois caras, né? Eu deixei aqui um projeto a qual eu faço um middleware, né, que vai pegar o request response da API, ele em tese vai jogar numa fila em memória, e aí eu tenho um background service, né? Eu estou usando o Job, o iJob aqui, a interface iJob. Quem conhece o Milan, ele já usou isso aqui em alguns casos, tem um vídeo lá utilizando, onde que é um background service que vai ficar olhando de tempos em tempos. Aqui no caso eu setei ele para 5 segundos, então a cada 5 segundos ele vai olhar para aquela fila em memória e ele vai tentar dar um dequeue no dado. Se ele conseguir dar um dequeue, ele vai chamar a minha classe de serviço, né? Aqui eu estou fazendo ainda um implicit operator que não tinha necessidade, mas eu chamo aqui essa classe de serviço que tem o client do Elastic, que é esse Elastic Client aqui, que é do pacote Nest, tá? E aí eu tenho aqui um iOptions, que eu estou pegando as configurações via App Settings, certo? E
da minha API, que vai estar lá a URL, que no caso está lá o 9200, certo? Essa aqui vai ser a API que eu estou testando. Aqui está o Web Settings, então eu tenho a URL e o default index. Você tem que criar um index default, geralmente. Não precisa, tá? Não é obrigatório, mas eu estou criando. Isso aqui é a parte do Elastic APM, depois eu entro em detalhes, mas é a parte mais de métricas. Acho que nesse momento eu não tenho necessidade de eu falar nisso agora, é um plus isso aqui. Mas o que importa é esse, cara. Então isso aqui eu estou passando para essa classe, VI Options, legal? E aí, VI Options, né, eu monto aqui no construtor, eu faço toda a parte de conexão. E aí eu pego o Request Response, eu indexo, né, com base, eu já queria que eu passe o nome do índice que eu estou criando, que é o nome do assembly. Vai ser o nome do que é o projeto Kitsu API, nome do assembly mais a controller, nome da controller. Esse é o nome do índice. Então tudo que eu estou indexando dessa controller aqui, Anime Kitsu Controller, que eu estou batendo lá na API Kitsu, que é uma API só para consultar coisas de anime mesmo, animes em alta aqui, então eu estou batendo lá e estou deseserializando, né, para essa classe aqui, ó, Anime Kitsu Response. Não quero muito entrar em detalhes, mas eu tô, como você pode ver, tá o HTTP client aqui, eu tenho uma classe base, eu tenho os paths, né, os subpaths dos caras. Esse aqui no caso é do get, de pegar os animes em alta, eu tenho o get para pegar o nome pelo nome do anime, né. Lá especificamente eles não usam, tipo, não separam em espaço, tipo Naruto Shippuden. Se eu escrever Naruto Shippuden, logo eu só tô dando um exemplo, tem que colocar um hífen. Então eu tô dando um get assim, que aqui tá a classe que representa o response, né, para eu poder deseserializar. É bem grande mesmo. E esse get assim que retorna tal, pá. E aí a ideia é eu pegar o request que eu tô recebendo e o response, tá ligado? Lá no Elastic. Essa é a ideia principal. Então, vou rodar aqui rapidão, só para ter uma ideia aqui para vocês verem. Vou dar um run nesse cara aqui. Sei que eu tô falando bem rápido, mas só para ter uma ideia muito legal. Eu tô disponibilizando um projeto também só do Elastic, num repositório específico. Então, eu vou rodar. Legal, ó, aqui ó, Swagger, acho que todo mundo já conhece. Eu vou jogar aqui Naruto, né, dar um tryout aqui. Naruto. Dá um execute. Ó, beleza, me devolveu, tá vendo? Uma caralhada de dados, tem a sinopse, quando foi criado lá no site, né? Que é um banco, meio que o site lá é um banco de dados, né? De animes. E é de graça, tá? Pelo menos a parte só de consultar é de graça. Então eu tenho aqui dados de imagens que eu posso pegar, ó. Tá ligado? Coisa pra caralho, né? Legal. Beleza, então em tese, esse request response que foi feito tem que estar guardado lá. Legal. Eu falei pra vocês que nesse caso aqui do meu projeto, da configuração que eu fiz, o nome do índice é o nome do assembly mais o nome da controller. Esse índice já foi criado. Se eu vim aqui no Kibana e ver Index Management, ó, aqui são todos os esses aqui são índices padrões. E tá aqui, ó, projeto anime Kitsu Get API Kimetsu, ó, ele já anime Kitsu, né, perdão. Ele já gravou, já pegou. Só que aqui é o índice que está no Elastic. Aqui eu estou usando o Kibana. O Kibana, ele precisa de uma coisa chamada Index Pattern. Esse Index Pattern é só para olhar para o índice do Kibana. Parece meio redundante, mas eu vou criar aqui rapidão. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, Index Pattern, tá até aqui, ó, a seção Kibana. Eu vou criar um, certo? Na hora, no código que eu fiz, cara, ele falou, beleza, ele achou um match com o índice. Eu vou até diminuir o nome, que o nome tá muito grande. Eu vou colocar um asterisco aqui, ó, API Kitsu. Ele acha, ó, deu match com um índice que já existe lá, né, pelo nome, né? Eu tô pegando daqui pra frente tudo que tem API Anime Kitsu. Na parte ali do código que eu vou mostrar depois como é que tá feito. Isso aqui é só uma parada muito rápida, tá? Só quero só mostrar o funcional. Eu já, toda vez que eu tô indexando o request da requisição, eu tenho uma variável de datetime, onde que é o que representa o tempo que aquele dado foi guardado. Então é através dela que eu vou fazer os filtros aqui no Kibana, que é esse timestamp aqui. Vou criei, legal. Vou vir aqui, ó, em Discover, e já vai estar aqui, ó, o response que eu fiz, às 2h51. Olha aqui, ó. Vou pegar em formato JSON, que é o que eu acho que... Ó, o nome do índice é um tipo de documento, porque os dados injetados são tratados como documento.
Aqui tá os atributos, aqui tá todos os dados, né, do response que eu tenho lá da minha classe. Olha aí, ó, eu já tenho, cara, o request response da minha API. Saca? Eu já tenho a parada de observabilidade. Qual que é o legal também do... Eu posso adicionar filtros, né? Através... Aqui ele já até pegou todos os atributos, certo? Que eu guardei. Então eu consigo filtrar por esses caras. E o mais legal de todos que é fazer os dashboards, né? Que eu acho que é o que o pessoal mais gosta aí. Que é pra poder filtrar. Então, por exemplo, vou criar um dashboard aqui bem idiota mesmo. Sem... Ele precisa criar uma visualização, né? Ele já pega aqui meu índice. Não quero barra, não. Isso aqui tá um pouco diferente do que eu costumo usar, mas eu queria pegar, cara. Eu queria pegar um gráfico pizza, seria mais fácil, né? Mas só tem barra, linha. Será que dá, velho? Ah, legal, é aqui, ó. Porra, aqui é donut, né? Pai, legal. Então tem um pai, eu vou cortar pelo status code, né? Legal. Tá. Eu acho que é isso. Status code. Legal. Tô meio perdidão porque essa versão aqui acho que é um pouco mais antiga. Então... Se eu não me engano é isso. Count. Ah, beleza. Beleza, legal. O que eu fiz aqui? Eu tô dividindo pelo status code, certo? Que é o campo, que é 200 ou não. E eu tô fazendo um count desse cara. Então, por exemplo, eu fiz só uma requisição, certo? Vou fazer mais outra aqui. One piece, certo? Vai ser uma segunda requisição. Ó, Gold Roger, que é pra quem conhece aí sabe que é One Piece, né? Então, se eu voltar lá, vai ter duas requisições agora, né? Olha lá, 200, né? Ele deu um 200 aqui, mas até aqui ele contou só uma. Beleza. Deixa eu salvar. Save and return. Legal. Beleza, fiz aqui. Agora eu quero escolher outro cara. Eu quero métricas. Métricas. E eu vou dar um count, né? Ó, e tá vendo? 2 recordes. Foram duas. Bateu 2 vezes, certo? E aí eu vou montando o dashboard, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu já tenho 2 requisições. E as duas foram... Ó, os dois foram 200, tá vendo? Dá pra melhorar esse dashboard, tá? Dá pra editar aqui. Colocar legenda se eu quiser. É que aqui nessa versão do Kibana, que tá um pouquinho diferente do que eu tô acostumado lá. Na empresa que está mais atualizado, os lugares das paradas tá tudo diferente. Mas a ideia é a mesma. Então, por exemplo, eu já montei aqui um dashboard que tem 2 visualizações. Um de gráfico pizza e um que vai ser o recorde. Se eu fizer aqui, deixa eu salvar esse dash teste, tá? Esse dash de teste. Beleza, eu vou bater mais uma vez lá. Ele vai contar 3 vezes agora. Deixa eu voltar pro... Fechar esse cara aqui. Legal. Se eu der um refresh, ó, 3. E aqui eu tô com um refresh de a cada 15 minutos, que é com base no timestamp que eu criei, que é quando foi injetado o dado. Eu posso colocar o dia todo, eu posso colocar na última 1 hora, ou se eu quiser fazer um deparo absoluto, se eu quiser, tipo, um absoluto aqui de tal data para tal data, né, do dia 1, que é hoje, ontem, certo? Para o dia 2. Que é hoje, o dia 5. Tá vendo? Eu consigo fazer um range de datas. Então assim, eu já estou filtrando. Então isso aqui já me dá umas métricas interessantes, né? Então eu sei que, por exemplo, agora, nesse exato momento, eu tenho 3 aquisições, as 3 deram sucesso. Saca? E aí eu posso... eu vou brincando, né? Então, por exemplo, voltando lá no Discover, aqui onde está o meu dado, tem um aqui, ó. Tá as 3 aquisições já, né? Esse cara também ele é uma visualização. Então eu posso salvar esse cara aqui, Discover... E adicionar para aquele dashboard teste. Salvei. Eu vou voltar lá pro meu dash. Vai estar salvo, né? Se eu vir aqui em dashboard, vai estar lá, ó. Eu ainda não salvei ele, mas eu vou adicionar. Cadê? Add from library. Aqui, ó. Pronto. Já era. Olha o discovery aqui embaixo. Saca? Eu vou salvar. Salvei o dash. E aí eu consigo fazer filtros, por exemplo. Eu quero... Deixa eu ver um exemplo aqui.
Onde pega um nome do anime aqui, atributos. Eu tenho tipo, atributos, slug, por exemplo, slug, legal. Certo? Atributos slug, eu quero pesquisar pelo slug, tá vendo aqui, ó? Tá, você vai me perguntar por que tá aparecendo duas vezes. O Elastic, na sua busca, e o Kibana tá usando ele como base, ele tem dois tipos de busca, né? Que é o keyword e o outro keyword eu esqueci o nome, cara, mas o keyword é o match exato. E esse slug aqui seria uma pesquisa para você poder fazer com base, por exemplo, eu tenho uma palavra casamento. Se eu vir nesse cara aqui e escrever casa, ele vai me trazer todo mundo que tem a palavra casa dentro da palavra, né? Que faz parte. O keyword tem que ser a palavra exata, beleza? Só pra saber. Então eu quero Naruto aqui. Me traz o slug que for Naruto. Olha, ele me trouxe um. Olha aqui, ó, ele sublinhou pra mim. Legal? Tem um cara só. Se eu editar esse filtro e colocar pra One Piece do jeito que tá lá, tem que ser exato. Tem que ser nar. Ó, vamos testar o... Eu só quero só o que tiver nar. Ih, não foi. Ih, deu merda. Iswanoff, acho que é Iswanoff, né? Naru. Foi não. Tá, beleza. Depois a gente vê isso aqui, mas era pra funcionar. Erros técnicos. Mas acontece. Mas eu queria mostrar pra vocês aqui, cara, uma parada que, porra, isso aqui... Se tu faz um projeto aí de graça aí que você faz... Aqui, ó, One Piece me trouxe dois, legal. Fechou, é isso que eu queria. E é isso, pessoal, só queria só mostrar rapidão como funciona, coisa prática. Então deu um Docker Compose Up naquele cara. Rodei aqui o meu projeto. Eu tô conversando aqui, como eu já criei essa biblioteca aqui no meu projeto, as configurações estão o seguinte, tá? O web settings está dessa forma. E aqui eu tenho a questão do Service Collection, para quem conhece, e o Pipeline, né, que é o app. Então eu tenho aqui, por exemplo, no meu extension aqui, o Pipeline Config, eu estou chamando esses dois caras. Isso aqui é o Use Elastic Services, que é o nome não está muito sugestivo, mas aqui está a classe de configuração, né, que tem que chamar esse Edge Elastic Service CGI, que está aqui, né, a configuração do lado da classe de serviço, a parte do job que eu configurei para poder chamar, né, para usar o Quartz, certo? Adicionar scope, aqui o Middle, e aqui você dá um app use Middle aqui na sua aplicação, né? Se a gente for vir aqui no user, eu tô chamando aqui Service CGI e estou chamando aqui o configure do Elastic Configuration, que é a classe que representa as configurações. Não estou usando senha e password, só a URL e o default index, que é o que precisa, certo? Então, tipo, uma parada básica, dá pra fazer, nada muito complexo. Só queria deixar só um norte, depois eu faço alguma coisa melhor, né? Vendo o código a código, como tá o Middle, né? O Middle aqui, eu tenho aqui a parte do Middle que eu tô pegando, né, o request, o response, certo? E aí depois que eu li o request, li o response, né, com buffer e tal, usando memory string, eu jogo pro Elastic, eu jogo pra fila em memória, né? Você vê que eu monto aqui tudo no finalzinho, mais o nome do index, que eu pego utilizando aqui só esse método que ele pega esse app domain corrente friendly name, né, que é do próprio Reflection, do próprio assembly, Reflection mesmo. Você pega o nome friendly do assembly, que é esse cara aqui, ó, só o nome do assembly que ele vai pegar, saca? E aí eu tô passando mais o... esse aqui eu só tô pegando só o nome do friendly main mesmo. Eu pego ele e tal, tudo mais, e eu passo aqui o controller description, que eu vou adicionar o nome da controller. Esse controller description aqui é só uma classe que representa os dados, os metadados da controller que está sendo acessada naquele momento. Então tem o nome dela, o nome da action, os dados do método, os tipos, o que vai retornar e tudo mais. Tudo isso aqui vai usar Reflection e Assembly no fim das contas, né? Olha lá, Reflection, legal? Então tem ó, o parâmetro que é o tipo do parâmetro que é retornado, né? Aqui ó, o tipo do parâmetro que é, informações do parâmetro, como o nome que eu posso ter. Se vir nesse parainfo aqui, vai ter o nome do cara, o nome do parâmetro, certo?
mas o tipo dele que está recebendo a controller, tudo isso aqui eu estou usando ali na hora de gravar para eu poder pegar o nome da controller acessada no momento da requisição, para eu poder fazer o nome do index, que é o nome do assembly mais o nome da controller. E aí eu faço um queue aqui na minha fila em memória, certo? Que é aquele que nosso querido job vai olhar para essa no background service, né, que implementa a job, que é do Quartz, vai olhar para aquela fila, certo? Aqui, ó, verificar se ela é maior que 0 a cada 5 segundos, dá um dequeue e jogar pro Elastic. É isso que ela vai fazer. É isso que precisa saber. Legal? Abraço!